Olá, tudo bem? Está começando o Acre Connection, Acre Conexão com o Mundo, a sua revista eletrônica aqui na Melhor TV Rio Branco, sempre de terça a quinta. E hoje, com uma alegria imensa de conversar com uma mulher fantástica, brilhante, magnífica. E eu peço permissão a todos vocês para daqui a pouquinho ler o currículo dela. Eu tive que trazer uma folha que é vasta, de conhecimento, de informações, um currículo vitae incrível. Mas antes disso, eu quero mandar uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, da capital de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, de Brasileia, de todos os municípios do nosso querido e amado estado do Acre. E a você também que está na plataforma digital do YouTube, Deus te abençoe muito. Obrigado por estar nos assistindo, obrigado por essa interação. É maravilhoso, é contagiante. Como eu disse, vou estar conversando com uma mulher fantástica, brilhante, muito inteligente, muito esforçada, obviamente. O currículo dela é impressionante. Ela que é CEO da Campos e Lima e também é CEO na Neuro Digital. E ela é formada em Ciências Contábeis, Recursos Humanos, pós-graduada em Gestão Contábil e Tributária, tem MBA em Gestão de Investimento e Criptomoeda, além de formação em coach também pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Gestão de Conhecimento e Competência socioemocionais e por aí vai. É só um pequeno resumo do grande currículo dela, da CEO Camila Lima. Boa noite, Camila. Boa noite, Robson. Obrigada pelo convite. Perdão por ter que trazer um papel para ler o seu currículo, né? Olha assim, só a síntese já é uma folha todinha, tem mais folhas aqui, mas vamos tentar falar no curso do nosso programa. Parabéns pelo currículo fantástico, parabéns por ser uma mulher guerreira, determinada. Obrigada. Inteligente no sentido de ir atrás do conhecimento, né? Porque a inteligência é procurar o conhecimento e você fez e tem feito isso e obviamente não vai parar, Camila. Não paro. Mas eu quero agradecer pelo convite, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui e compartilhar um pouquinho aqui desse conhecimento, do que eu posso compartilhar com os empresários aí e um pouco da minha trajetória e com certeza vai ajudar muita gente aí também, com certeza. Que legal. Camila Lima, que é mentora de empresários, mas antes da gente entrar nesse assunto fantástico, quem é a Camila Lima? De onde veio? Sua origem, suas raízes? Bem, Camila Lima é uma mulher sonhadora, sou mãe de 2, do Pedro, do Guilherme, sou esposa do Fabrício Campos, meu grande mentor. Legal. E apoiador. E é isso, sou apaixonada por pessoas, amo estudar, como você vê aí no meu currículo, tem muito mais. Lógico que a gente não vai colocar tudo, né? O que mais importa aí. E sou apaixonada por pessoas e negócios. Como foi essa tua trajetória, Camila, da infância? Como é que foi a tua infância? Consegue fazer um link com a tua infância, olhando para trás, olhando para hoje? Quem era a Camila na infância? O que ela imaginava? Como é que ela está hoje? Faz essa conexão com a gente. Ai, obrigada. É um prazer compartilhar um pouco da minha infância. Eu amo quando eu penso uma pessoa que veio do seringal, que plantou milho, arroz, mandioca ali, tudo. Eu conheço realmente a parte da roça. Vim lá do seringal, meus pais são seringueiros e eles vieram de lá, nasceram e se criaram no seringal. A gente veio para a cidade ainda pequena, né? Mas eu sonhava, assim, em morar na cidade. Acho que eu tinha, na época, 8, 9 anos, por aí. E eu tinha um sonho de conhecer a cidade, porque morar no seringal, o que essa menina fazia no seringal? Só conhecer as árvores, as onças. Presenciei meu pai já fazer caçada, pesca, tudo mais. E aí, tive essa oportunidade, meu pai ter vindo para a cidade com a minha mãe. E aí foi quando tudo começou. Ao chegar na cidade, lógico, veio todas as dificuldades, e o sonho de crescer, de querer ajudar a família, de querer ajudar minha mãe. Meu pai, ele vivia nas fazendas, minha mãe ficava só na cidade cuidando dos meus irmãos. E eu preciso ajudar essa mulher. Com aquele monte de irmãos, o que eu faço para ajudar? Quantos irmãos, Camila? Somos 9 hoje, né? Que depois do casamento, a minha mãe separou e teve mais um. Mas com meu pai foi 8 na época. 8 irmãos, né? E aí, no total. E aí eu vendo que a minha mãe precisava de ajuda financeiramente, e eu tinha 12 anos na época, na cidade já querendo ajudar ela, aí eu pensei, vou vender limões para ajudar ela. Aí tinha uma amiga dela que tinha
uma chácara que tinha limões, pegava lá e saía vendendo lá do bairro Calafate, que eu morava lá. Vinha caminhando, passava naquelas mercearias, oferecia limão. Na época, o salário era bem pequeno, né, e tudo, e dava para... Aí eu passava no açougue, pedia osso, e ele comprava farinha e levava para os meus irmãos, para minha mãe fazer alguma coisa. Tipo, já de alguma forma eu contribuía para ajudar ela. E eu vejo nisso tudo, só me engrandece, e essa história é tão linda porque a liderança ela começou desde muito cedo, muito pequena. Imagina uma criança de 12, acho que não tinha nem 12 anos ainda, vendendo limões para poder ajudar no sustento da casa. E isso foi muito positivo para mim. Eu gosto de lembrar, eu conto para os meus filhos sobre isso, porque é isso que me fez quem eu sou hoje. E eu tenho orgulho dessa história. A dificuldade molda a pessoa, né, Camila? Molda. Ela vai te configurando para coisas grandes, sim, embora no início, às vezes é algo pequeno, bem pequeno, é vender um limão, é vender alguma fruta, alguma coisa, mas ali, naquela coisa, entre aspas, pequena, é a essência para grandes coisas, né? Vamos tirar, por exemplo, o Rio Amazonas, que começa com uma coisa bem pequena e se transforma num rio gigantesco. Em algo grande. Tudo começa pequeno, né, Camila? É verdade. Então, assim, só para contextualizar tudo, depois disso, lógico, comecei a trabalhar de babá aos 12 anos. Eu falei, tem que ajudar essa minha velha, né? Hoje ela não está mais nessa terra, mas eu tenho muito orgulho dessa história. E aí eu comecei a trabalhar de babá para ajudar ela. E foi muito bom, conheci pessoas incríveis que me ajudou a tomar outros rumos e até hoje está no meu meio, é muito legal. Que legal. Com certeza, aquela experiência de ser babá, de cuidar de criança, te forjou para ser mentora de empresários que muitas vezes, entre aspas, são como pequenos bebês. Sim, que eu faço essa comparação. Mas porque não tem a experiência, não sabem ainda o que fazer e como fazer, nada melhor que ter alguém para cuidar, né? Então, é fantástico quando você faz esse link, né? De ser uma mentora de empresários. De babá a ser a mentora. De babá a mentora, e tudo está interligado na essência, ontologicamente, o que é fantástico, sim, né? É verdade. E eu lembro de tudo isso, aí trabalhando ali de babá, foi nessa época que eu conheci o meu esposo também, já nessa trajetória aí, tipo, uma coisa vai ligando a outra. E aí, quando eu conheci ele, eu lembro que a moça que eu trabalhava com ela, que é a Ingrid, é maravilhosa, que eu amo ela demais, eu falo que ela é a minha segunda mãe, sempre me orientou para a vida. Tive outro trabalho antes dela. E aí ela falava assim, Camila, cuidado, ela sempre se preocupou comigo. Mas eu fui com tudo e na época meu esposo ainda não tinha a representação da Thomson Reuters, né, que é a Campus Lima que a gente tem hoje. E aí ele falou, amor, e agora? Eu pego? Falei, vamos pegar. Já começou a pegar essa empresa, aí já contratou um funcionário, e isso a gente atendia em casa. Tipo, daí começou tudo, só que eu não estava com ele ainda, trabalhando diretamente na empresa. Eu estava estudando na época, ele sempre me incentivou a estudar. Isso é uma coisa, assim, fantástica. O meu grande apoiador, meu esposo. Que legal. Ele sempre me incentivou e me apoiou nas coisas que eu faço. E ele é o meu grande, eu falo assim, que ele é o grande mentor, porque eu sou agitada. Ele é calmo. E ele me acalma nas horas que eu preciso. Então, super deu certo. A gente tem mais de 20 anos de casado já. E eu sou muito feliz pela minha família. Enfim, aí voltando lá na história, ele começou com a Campus Lima. E aí a gente via que ele precisava, sabe? Trabalhar um pouco mais a empresa e tudo mais. E eu sempre fazendo ali, na época eu fazia meu segundo grau. Eu tinha 19 anos, comecei a estudar tarde, mas desde então não parei. Terminei meu segundo grau, já fui fazer contabilidade, aí fiz RH e dessa trajetória toda, desse grande e lindo currículo aí. E aí eu percebi que meu esposo precisava de ajuda. Eu trabalhava de babá na época, e eu falei, ele me chamou para trabalhar com ele, eu falei, não, primeiro ele pediu para eu sair, para eu poder só estudar, e aquilo lá eu aceitei. Depois eu arrumei um trabalho no escritório de contabilidade, aí a cliente começou a elogiar para ele, falou assim, olha, tua esposa resolveu muitas... Tipo, eu fiquei um mês lá. Aí ele disse, não, vou trazer para mim. Ele viu que eu tinha um grande potencial, ele disse, não, vou trazer para mim. E foi quando eu comecei com ele, comecei nas cobranças, e a empresa começou a crescer. E aí vem essa grande trajetória aí, que tudo começou nesse momento, que é para ser essa empresária que eu sou hoje, que eu tenho muito orgulho. Que legal. Qual o nome do esposo? Fabrício Campos. Fabrício, Deus te abençoe. Parabéns por ser esse homem distinto, digno, honrado. Um homem, com certeza, com umas virtudes bíblicas maravilhosas.
É esse o papel do esposo, é cuidar da esposa, é se sacrificar pela esposa, né? Na Bíblia fala sobre isso, o homem tem que se doar, Uau. né? E tem que dar o amor de Cristo para a esposa. E esse Uau. amor de Cristo, se você fosse aprofundar, é literal, é tudo por tudo. É o homem se integrar realmente, se doar pela esposa, e os homens Ele têm que se fazer doou. isso. Parabéns, Fabrício, que tenhamos outros Fabrícios, É Fabrício Campos. tenhamos outros Fabrícios Campos pelo Estado do Acre, pelo mundo afora, para a gente ter uma sociedade melhor, de paz, mais serena e mais tranquila, né? Amém. Deus abençoe ele. Um grande abraço para ti. Gratidão pela vida dele. E assim devem ser todos os maridos, todos os esposos. Com certeza esse é o padrão mesmo, de cuidar da esposa. Apoiar um de ao apoiar, outro, né? E, obviamente, ter um retorno da esposa para isso. Com certeza. Isso é fantástico. Essa sociedade, ela entra em perfeita harmonia quando um entende o outro. É brilhante, né? Um agitado, outro calmo, e um completa o outro, e isso eu sou muito grata a Deus por isso, com certeza. Eu falo assim que a minha mãe, quando a minha mãe era viva, ela dizia assim que Deus, minha filha, você não ganhou na loteria, mas você ganhou com o marido. Então ela sempre falou que ele era uma pessoa muito boa, ela sempre acreditou, e desde quando ela conheceu ele, ela falava que ele é uma pessoa muito grande em minha vida, e a gente está junto até hoje, não vou chorar. Que legal. Falando. Mas é fantástico. Acho que para mim, Camila, poderia chegar aqui e dizer assim, eu tenho milhões de reais na conta, mas se tua vida estiver destruída, para mim, enquanto pessoa, não tem sentido algum. Concordo plenamente. A plenitude do ser é você estar bem consigo e ter uma família estruturada, ter filhos honrados e honestos, estar numa família, né, honesta. Esse é o maior significado da vida, é esse. É o que eu Pena acredito. que muitos nessa geração não enxergam isso, destroem casamentos, e os casamentos acabam destruindo os filhos, e aí vira uma lacuna na sociedade. Brilhante. Verdade. Voltando para cá, sua vida é muito fantástica, parabéns Obrigada. por isso, parabéns. CEO da Campos e Lima, já está há quanto tempo? O meu filho mais novo tem 16 anos, né? Uns 18, Legal. por aí. A empresa está aqui no estado há mais de 20 anos, acho que uns 22 anos a 23. O meu esposo, ele assumiu a liderança na época da empresa, acho que em 2003, por aí, 2003. E aí, nesse período, sempre voltado para Campos e Lima, mas mais focada na questão contábil, né, Camila? A Campos e Lima, ela é para contadores, para empresários que desejam ter um RH interno na empresa, e aí pode colocar lá e ter, né, dentro da empresa, porque às vezes tem gente que não tem paciência ou tem uma equipe muito grande e precisa realmente ter o RH dentro da empresa para ser mais rápido, né? E o contador, ele usa o sistema que é para fazer a contabilidade. Então, é importante ter um sistema ali para fazer. E a gente tem 98 de liderança do mercado na área contábil. Legal, e aí tem toda essa trajetória da Campos e Lima que eu vou te contar, que eu aprendi e cresci muito com essa empresa. Vamos falar disso no próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Macro Connection, conversando com Camila Lima, mentora de empresários. Camila, a gente estava falando no bloco anterior, você é CEO da Campos e Lima, que cuida, né, da parte contábil de muitas empresas, e você está gerindo. Não satisfeita com essa gama de atividade, que com certeza consome muito o teu tempo, você conseguiu a habilidade de entrar em um outro ramo de mentoria de empresários. Conta pra gente como é que foi agregar, aumentar ainda mais a responsabilidade e nesse formato magnífico que é de mentoria, e você que tem um conhecimento prático, ou seja, tem autoridade para falar sobre isso. Então, falando de Campos e Lima, essa trajetória linda, ela começou com as dificuldades, com todo empresário, tipo, a gente faz faculdade, estuda, mas não nasce empresário. E aí começou a vir essas experiências e começou a aumentar a equipe. E aí onde veio, o que eu faço?
estou lá dentro da empresa, a empresa começou a crescer, cometi muitos erros, acredito que todo empresário comete erros, a gente aprende, que quer aprender, aprende com os erros, e você cresce, né? E não cometendo, e buscando sempre o conhecimento. E aí eu descobri que eu precisava me inovar. Primeiro, eu comecei a estruturar toda a Campos e Lima. Eu não tinha noção, na verdade, tudo isso surgiu naturalmente, veio de mim, de estar buscando, e eu queria entregar o melhor para o cliente. Eu sempre penso assim, se tu usa uma ferramenta ou se tu tem alguma coisa que, tipo, o que eu gostaria de receber? Então eu digo, não, eu tenho que entregar o melhor para o meu cliente. E aí eu vi que precisava melhorar o serviço burocrático dentro da empresa. Aí eu comecei ali na cobrança. Comecei a fazer a cobrança, achei pouco, comecei a fazer reuniões com a equipe, precisamos contratar mais e foi indo. E lógico que teve todo um percurso aí muito grande que eu precisava melhorar cada dia mais. Cometi erros, por exemplo, nenhum empresário, tipo, vai ter na sua empresa aí o teu funcionário que chega atrasado. O que eu faço com uma pessoa que chega atrasada todos os dias? O que é para o empresário ele realmente tomar uma decisão ali que seja ético e tudo mais. Para quem está iniciando e não tiver apoio, não tiver uma mentoria, não sabe o que fazer. O que eu fazia? Eu tenho um episódio que eu me envergonho de falar dele, mas aconteceu e eu vou mencionar aqui para quem está assistindo aprender também, saber que pode crescer com os erros. Claro. Teve um dia, tinha uma pessoa que chegava sempre atrasada, e aí eu esperei ela na porta, ela quis entrar, eu não deixei. Eu tranquei a porta e falei que não podia entrar, porque eu estava cansada, né? Todos os dias a pessoa chegava meia hora atrasada e eu não sabia o que fazer como empresária. Para mim, aquilo naquele momento estava certo. É lógico que hoje eu oriento os empresários a não fazer isso, né? E aprendi também que você não chegou atrasado, a conversa é verbal. Chegou atrasado de novo, dá uma advertência, depois a suspensão e depois manda para o mercado de trabalho. Então, eu me tornei especialista com a experiência também nessa parte de cultura empresarial. Isso que eu falo não é só teoria, é prática dentro da empresa. Então, eu comecei a ter toda estruturar a Campos e Lima, desde o recrutamento, na hora que entra, até a vida da pessoa dentro da empresa, que é treinar, para engajar realmente dentro da empresa. A maior dor dos empresários hoje é o quê? Que a empresa não está crescendo, que o faturamento não aumenta. Todo mundo quer crescer hoje no mercado de trabalho. Todo mundo que tem sua empresa aí no mercado precisa estar crescendo. E o que fazer para isso? Aí eu pensei, isso vai dar alguma coisa. Aí comecei a estudar sobre isso e tudo mais. Fiz um curso pela Solids, né, que é sobre perfil comportamental. Mas o grande objetivo de fazer o curso de perfil comportamental começou há uns anos atrás, quando meu filho fez 8 para 9 anos, comecei a bater de frente com ele, perfil. Então, a gente meio que... Eu queria educar o meu filho como eu fui educada. A minha mãe educava assim, cascudo, era tipo, pegar o chicote e realmente bater. Na época do seringal, muito, tipo, tudo permitido. E eu queria fazer a mesma coisa. E meu marido, como um grande mentor, amor, não é assim, tenta se acalmar. E aí eu pensei, eu preciso mudar. E aí eu comecei a estudar e eu me apaixonei cada vez mais por pessoas, de querer aprender mais sobre pessoas. Quando eu me formei e buscando mais, eu comecei a estruturar dentro da Campos e Lima sobre as pessoas. Se tu age de um jeito, eu aprendi que na formação que eu tenho é o quê? Eu aplico o DISC quando a pessoa entra na empresa para eu poder entender como que ele é. Hoje no mundo existe 4 tipos de perfil. São a pessoa executora, que é uma pessoa que chega, já chegando como eu, uma pessoa mais comunicadora, que ela gosta de falar, que gosta de estar no meio de pessoas, uma pessoa mais planejadora e o analista. O analista é aquele mais calminho, estilo do meu esposo, que eu falo assim, que ele é calmo e eu sou agitada. Então, eu aprendi que estudando sobre pessoas, não só vai ajudar em casa, com o filho, educar, né, e entender ele também, porque é um ser humano e precisa de cuidado e ser ouvido também. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Serviu para a empresa. E aí eu comecei a educar a minha equipe, ter o sócio emocional, respeitar o outro e ter uma cultura dentro da empresa. Então, tudo que a gente faz, ela tem uma pauta que é cuidar do outro. E aí foi isso que eu apliquei dentro da empresa, o perfil comportamental. Legal, que legal. E é tão legal porque, tipo, antes na empresa, as pessoas, quando entrava tinha aquela cultura de dizer assim, tu vai me substituir. Aí o que acontece? Tu não vai tratar bem, tu não vai cuidar do outro,
e fica tudo cada um por si e gera um caos muito grande dentro da empresa e você não cresce, porque um quer ser mais que o outro ou tipo vai me substituir, então vamos lá detonar para que essa pessoa saia. Isso acontece muito nas empresas hoje, tá? E é o que mais acontece, as pessoas vêm até mim, conversam e eu oriento sobre isso. E quando você utiliza o perfil comportamental dentro da empresa, gente, é muito gostoso porque as pessoas passam a cuidar do outro. O ambiente fica mais leve, você entra, você vê que é um ambiente maravilhoso de se conviver e treinar as pessoas no que fazem. Claro, com certeza, Camila, com certeza. Leôncio, coloca pra gente, por gentileza, as imagens da Camila. Essa é a Camila Lima, mentora de empresário. Tá passando. Esse evento foi maravilhoso. Esse evento, eu dei o nome de Líder On, que é Líder em Ação. Foi em 2020, no dia 7 de março, e dia 20 fechou na pandemia. E esse evento maravilhoso, gente, foram para 300 empresários lá na mesma. Que legal. Que legal. Foi muito lindo, foi o meu primeiro evento. Daí foi quando eu comecei a fazer eventos, depois eu criei outros, né? Emoção à flor da pele, adrenalina. Nossa, nessa época eu nem palestrava ainda. Eu não tinha coragem nem de pegar no microfone. Outro desafio que eu fui aprendendo também. Eu não estaria aqui se fosse uns anos atrás, falando com você. Tudo coopera para o bem, quando Exatamente. você aproveita isso, né? Sim. Essa ferramenta é fantástica, o dia a dia das dificuldades. Foi um lindo demais esse evento, foi incrível. As pessoas foram lá, teve bastante atração lá. Nossa, foi incrível. E teve sorteio, teve festa, as pessoas interagiram, teve palestra. Tive a querida Simone Casas, não sei se você conhece, ela deu a introdução lá e foi um evento muito querido e muito falado aqui para a nossa área contábil. Que legal, que fantástico. Aí eu levei a equipe, teve parceria, enfim, foi muito lindo esse evento. Muito incrível mesmo. Legal. E aí, depois dele, eu criei outro, né, que é o Sinergia Corporativa também, que é justamente esse tema de cuidar das pessoas. O Sinergia Corporativa, ele cuida do ambiente de trabalho, cuida da mentalidade, eu fiz parceria com outras pessoas, eu acho que até tem foto aí também sobre ele. E Legal. aí eu me uni lá com advogado, com a psicóloga, eu sempre cuidei das pessoas, eu sou apaixonada por conhecimento e levar conhecimento até as pessoas, trago bastante palestra aqui para o Acre também. É bom que o Acre, os empresários, vão tendo contatos com informações vindas de fora também. Sim. Né? E vai tendo essa relação, essa reciprocidade. Transferência de experiência é coisa maravilhosa, não é, Camila? Concordo plenamente. Eu sou suspeita a falar, porque comecei tarde, mas eu não vou parar, eu sou imparável. Enquanto Deus me permitir, eu estarei buscando sempre conhecimento. E minha próxima, que vai estar no currículo aí depois, vai ser psicologia. Caramba, que legal, ainda tem gás para mais uma faculdade. Com certeza. Maravilha. Estamos conversando com Camila Lima, CEO e mentora de empresários. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com Camila Lima, mentora de empresários, CEO da Campos e Lima e CEO da Neura Digital. Uma formação vasta, um currículo gigantesco, brilhante. Parabéns, Camila. Obrigada. Parabéns. A paixão pelo conhecimento é fantástico e como, quando você mergulha nesse mundo, nesse universo, você não quer parar mais, né? Não, não paro. Tem que continuar, porque o conhecimento eu acredito que é poder. Verdade. E eu falo muito, por isso foi uma das paixões que me deu, foi criar workshop para os empresários, né? Nessa área, e quando eu faço o meu workshop, eu ensino o empresário a cuidar da cultura, que é cuidar de pessoas, porque quando você cuida da sua empresa, a nossa empresa é o quê? É movida por pessoas. Verdade. Então, se você cuida do seu patrimônio, que são as pessoas, o dinheiro é só consequência. Verdade. Eu falo muito nisso. Tem alguns jargões bem rasos
que tentam explicar muitas coisas e acaba caindo num senso comum que não é a realidade. Algumas situações são complexas de se resolverem, elas têm um formato bem abrangente, né, e que você tem que cuidar disso com precisão. Por exemplo, empresa, é um jargão que a gente sempre ouve, você já riu, que até já sabe. Empresa, CNPJ, não tem coração, ponto. Exato. Não, ponto é uma vírgula, porque tem pessoas. Sim. A empresa vai ser gerida, vai ser movida pelas pessoas que estão ali. Então não adianta eu vir no rigor, eu sou um líder, sou um ditador, eu sou o dono, sou o proprietário, é assim que a carruagem vai andar. Não anda, porque as pessoas são seres humanos, têm vontade, têm sentimento, têm intelecto, que são as unidades do ser. E se o líder não estiver conectado com as dificuldades, com o entrelaçamento nessa relação, nessa simbiose, a empresa não vai. E muitas vezes, né, Camila, com certeza você já se deparou com isso, a empresa tem uma expertise fantástica para crescimento, mas dessa falta de relação, né, do CEO ou do proprietário com a sua equipe, a coisa não anda. Não cria cultura, né? Não cria cultura. Eu falo que todo empresário ele tem que criar uma cultura empresarial que é cuidar das pessoas, mas ter o jeitinho de ser. Toda empresa ela tem um jeito de ser, seja ela o jeito da fofoca, o falar mal do patrão ou dos colegas, tem de tudo. Ou aquela equipe que se ajuda. Então, se você corrige isso para que não aconteça, então cada pessoa tem um valor. Então, o líder é um grande mentor ali para direcionar o caminho que quer e o valor que ele quer para dentro da empresa dele. Precisa ser ditador? Não, mas precisa ter ordem. Claro. E através da cultura você consegue ter um engajamento, um posicionamento melhor de mercado, não só colocar lá, mas usa o PDCA com a equipe, tipo treinamento. E falar em treinamento, acho tão importante falar sobre isso. Lá muito atrás, a gente atendia os clientes numa salinha bem pequena e começou a crescer a empresa e eu tinha um sonho de ter um ambiente mais estruturado para a equipe. E hoje a gente conseguiu, né? A gente tem um prédio que fornece, tem um ambiente mais aconchegante para eles. E nesse ambiente a gente conseguiu criar salas de treinamento. Esse workshop que eu faço lá, com certeza é para ajudar os empresários, mas também tem um propósito muito grande. Eu tenho 2 grupos de alunos, antigamente comecei a ir nas faculdades algum tempo atrás, e os alunos começaram a me procurar. Vêm tanto alunos de contabilidade e pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. E aí eu fui colocando no grupo, e essas pessoas interessadas que querem estudar, que estão desempregados, e aí eu coloquei no meu grupo, eu tenho mais de 500 pessoas nos grupos, e eu treino essas pessoas para o mercado de trabalho no nosso sistema, gratuitamente. Que legal. É uma ação social que a gente faz aí, que eu sou, assim, encantada quando eu vejo que alguém entrou no mercado, conseguiu, e eles ligam, Camila, deu certo. Eu estou trabalhando, ou mesmo se torna cliente futuramente, né? Porque você treina as pessoas e leva para o mercado de trabalho. A gente não sabe do dia de amanhã, as pessoas que a gente ajuda hoje, no futuro pode ser que seja o inverso, né, Camila? Claro. Com certeza isso acontece muito e nada melhor como aquilo que você sempre vem falando. Cuidado do outro, cuidado do próximo, para que ele cresça, para que ele evolua, porque é necessário que o ser vá crescendo, né? Tirando amarras, tirando pensamentos equivocados, tanto na gestão quanto o gestor, Sim. Como colaborador, todos precisam melhorar, Camila. Perfeito, é isso mesmo, concordo plenamente. E eu não sei se você tem alguma outra pergunta aí, mas tem uma coisa que eu acho importante até mencionar também, que, por exemplo, se você tem uma empresa e tem acima de 5 funcionários, ou a partir de 2 funcionários, já é importante cuidar da cultura e principalmente ter um plano de cargo, porque hoje muitas pessoas eles ficam pulando de galho em galho, eles não sabem, não se acham porque você não conhece o perfil das pessoas e não tem uma estrutura de planejamento de carreira. Verdade. Eu tenho planejamento de carreira legal. Na minha empresa, consegui criar e ajudar, porque tipo, tu sabe para onde ir. Legal. E isso é fantástico, digo por experiência própria, sou testemunha disso. Há muitos anos atrás, em algum lugar do planeta que eu não posso dizer, a gente era professor universitário e já estava lá há algum certo tempo. E chegavam os novos professores com o salário equiparado, mesmo valor. Era um pouco frustrante, porque você já estava... já tem um tempo de casa. Você já tem um tempo de casa, tinha que ser diferente. É frustrante. E aí, embora
os líderes não reconheçam ou não tenham conhecimento sobre o que está acontecendo, o seu estabelecimento, a sua empresa, vai começar a ter algum conflito, alguma ruína, algumas coisas minúsculas que vão crescendo e que às vezes termina. Frustração da equipe, né? E tudo mais. E aí, lógico, se tiver um bom gestor, o que ele vai fazer? Vai criar um plano de cargo, para quem está entrando é tanto, mas você vai crescer assim, assim, assim. E também olhar, porque às vezes você está num cargo e ter esse cuidado, olhar diferente, que eu falo, que eu já passei por várias experiências dentro da empresa, e principalmente aquela que você está com aquela pessoa ali e ela não está entregando. Ela pode ser bom, você acha que é bom visualmente, mas quando vai olhar o resultado não entrega. Isso tem a ver com o perfil também, tá? Tem isso também, né, Camila? Que você trata e cuida, presta uma mentoria, né? Exatamente. Que maravilha. Leôncio, coloca pra gente um vídeo da Camila, além de fotos também. É a sinergia corporativa? Isso aí, eu criei a sinergia corporativa para os empresários. A gente, nesse evento, eu levo um advogado, né, para falar um pouco, para me apoiar nessa parte de legislação também com o empresário e vezes equipe. E a gente leva psicóloga também para estar falando um pouco sobre a mentalidade. E detalhe, é tão importante esse assunto, gente, que saiu agora em NR1, que é dessa parte do SST. O empresário acima de 20 funcionários, ele tem que ter uma psicóloga dentro da empresa. Olha que tão importante é esse assunto. E isso eu já vinha cuidando. Então, se você não cuidava pelo amor, vai cuidar pela dor futuramente, a partir do ano que vem. Verdade, tem isso, né? Tem que cumprir a legislação. Tem um vídeo também, coloca pra gente, Leôncio. Make a sound, 2 a.m. love, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking down. You wanna ride in the city? Foi lindo demais. Parabéns, Camila. Obrigada. Parabéns. Você tem feito algo diferente e ímpar aqui no estado do Acre. Obrigada. Parabéns. E falando em ímpar, eu tenho que chamar ele, que é ímpar, único, o melhor artista cartunista, Daniel Cabral. Esplendoroso, Cabral. Magnífico, aquele que tem um dom. Uau, maravilhoso. Muito obrigada, Cabral. Você é maravilhoso. Do Daniel Cabral, que tem um dom da pintura, para a Camila Lima, que tem um dom da mentoria. De dom para dom. Uau, adorei, Cabral. Obrigada. Ficou bom, Camila? Ficou lindo, amei. Muito bonito. Cabral tem um dom, ele é magnífico. Ele é maravilhoso. Ele tem um currículo também, assim como o da Camila, fantástico. Tem até uma situação que, através das suas caricaturas, houve um recurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Uau! E o advogado, muito brilhante, muito inteligente, usou as caricaturas de Daniel Cabral. Uau. E houve uma decisão de reversão da decisão da primeira instância, foi reformada por uma decisão do colegiado do tribunal. E o advogado, brilhantemente, sabiamente, se utilizou do dom do Daniel Cabral e foi algo fantástico, saiu até uma matéria nacional. Uau! Isso para dizer que o Daniel Cabral tem um dom e que você, caso queira se presentear, te convido a fazer uma caricatura. Se presenteie, você merece. Você merece. Na moda hoje é o mimimei. Você precisa se mimar, você precisa se presentear. Você merece. E aí, uma caricatura feita pelo Daniel Cabral é algo magnífico e inusitado. Mas, se você não quer se presentear, dê para alguém que você gosta, que você ama. Vai ser algo inédito. Eu posso te garantir isso. Dar de presente uma caricatura para alguém que você gosta, para alguém que você ama, é maravilhoso. Para isso, vá lá nas redes sociais, no Instagram, Daniel Cabral AC. É o único, é o melhor, o esplendoroso artista cartunista do estado do Acre. Camila Lima. Esse vai para o quadro. Vai para o quadro, vai? Com certeza. É um presente nosso do Acre Connection para vocês, empresários, CEOs,
que estão cuidando do estado do Acre, que estão fomentando a economia, que estão ali na labuta, fazendo com que o Acre melhore a cada dia. Quando você olhar para essa caricatura, lembre que nós estamos na torcida, eu e Daniel Cabral e toda a equipe aqui da emissora da TV Rio Branco, estamos na torcida para que vocês cresçam, cuidem de pessoas e façam o Acre ainda melhor. Obrigada. Com certeza. Parabéns, Camila. Parabéns, que Deus te Obrigada. abençoe. Um grande abraço para os seus filhos, para o seu esposo, que vocês continuem ainda crescendo, ainda mais. Vocês vão alcançar níveis inimagináveis. Amém. Muito obrigada. Agradeço por estar aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo. Gratidão mesmo e sucesso aí para vocês. Que legal. E a você que está em casa, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se daquilo que Jesus falou. Tudo que quereis que vos façam, fazei vós a eles. Uma boa noite, muita paz e prosperidade. Até mais.